Rob Halford coloca algumas questões nos seus devidos lugares em algumas letras do mais novo disco do Judas Priest, Invincible Shield. Vamos trocar ideias sobre isso e eu já faço uma resenha completa a respeito do mais novo álbum dos ingleses. Olha aqui, tem livro para ler para vocês, um trecho, tem as anotações. Estou aqui com esse headset porque o áudio tinha muitas interferências, tem serra de construção aqui do lado, tem o vento uivando, então estou vendo aqui que eu estou com essa cara, com o headset aqui para vocês, porque o áudio sai melhor, beleza? Então vamos trocar ideia, vamos começar falando do Invincible Shield, e em pelo menos 2 letras, chego a dizer até 3, o Rob Halford deixa um tanto mais explícito o seu pensamento a respeito das suas convicções pessoais religiosas. Vamos trocar ideias sobre isso porque gerou alguma celeuma aí entre a galera que curte a banda. Teve até um youtuber, que é o Silas Fernandes, professor de guitarra, que fez um vídeo sobre isso. Eu assisti o vídeo, aliás, achei o Silas Fernandes muito corajoso, porque ele diz lá que é cristão também e pede para os seus seguidores que deixem o Rob Halford em paz quanto à questão. Achei muito corajoso da parte do Silas Fernandes, porque eu vejo muita gente tentando driblar esse assunto, tentando evitar ao máximo, por conta da perda de inscritos, perda de alunos de aula de guitarra, tudo isso. Mas vamos lá, vamos trocar essa ideia e eu complemento aqui a pergunta que o Silas Fernandes faz lá. Sim, Rob Halford é cristão, já admitiu, eu vou ler aqui para vocês, vou mostrar as provas. Bora! Bom, vamos começar pela ordem das faixas do disco. Quando a gente chegar na música específica que trata do tema, eu aprofundo um pouco mais. O disco começa com a música Panic Attack, vocês lembram, foi um single, tem clipe, o tema da letra é muito interessante, fala sobre o uso nocivo da internet. A gente vê que muita gente é entusiasta das tecnologias, dos avanços tecnológicos, como se o simples ato de inovação da tecnologia já tivesse ali um aperfeiçoamento do ser humano necessariamente. E não é verdade. O avanço tecnológico, ele acentua o que a gente tem já pronto ali na humanidade. Então, ele acentua o que tem de bom, o que tem de ruim. Tem muita campanha para ajudar quem precisa pela internet, isso fica amplificado, mas tem muita porcaria também. Tem cyberbullying, tem esse efeito manada, né? Coisas que são muito ruins, principalmente aqui na área cultural, em que nós tratamos aqui de música, de artes, tem coisas muito ruins, mas que são valorizadas apenas pela popularização nas redes sociais. Como se a popularização, a viralização, o aumento do público, que muitas vezes é artificial, já fosse um sinal de boa qualidade da arte ou da pseudo-arte que está sendo feita. Então, é muito interessante. A letra do Rob Halford aqui na Panic Attack é muito boa. O começo da música remete um tanto ao Rush, né? Aquelas introduções de teclado do Rush, muito interessante. E a gente tem aí um começo bastante impactante. Rob Halford disse que pensou mesmo em fazer as primeiras músicas já dando um cartão de visitas, mostrando para os fãs que é isso, que é o heavy metal tradicional que os caras sabem fazer, que eles se consagraram com isso, e é isso que vai ser, e não vão buscar mais as inovações da moda, né? Não vão seguir mais o que a maioria do público está seguindo aí nos top alguma coisa, das paradas de sucesso. Eles não vão mais seguir essa prática que eles fizeram até ali nos anos 80, 90. Bom, depois vem The Serpent and the King. E aqui é a letra que o Rob Halford admite sua condição, né, de cristão. Por quê? Porque ele faz essa referência da serpente e do rei, e ele diz mesmo, ele tem dito nas entrevistas, que a serpente é o diabo, a serpente é a representação do mal, da dor, do fogo, da destruição, são essas as simbologias. E o rei é Deus, né? Na Bíblia da tradição cristã, a Bíblia cristã, o rei dos reis, é Jesus Cristo. Então Rob Halford acentua aqui, resolve expressar isso também
com muita coragem, porque ele sempre colocou alguma coisa subliminarmente da sua opção pelo cristianismo em álbuns anteriores, mas agora ele explicitou. E se você estiver falando assim, de onde esse cara está tirando que o Rob Halford é cristão, né? Estava num grupo de WhatsApp em que alguém postou a foto do Michael Sweet, do Stryper, ao lado do King Diamond. E o pessoal do grupo ficou bravo, né? Pô, como que o King Diamond, que é o cara do capeta, tá aí abraçando o cara que é do white metal, do Christian metal, cristão e tal, que é o Michael Sweet. E depois alguém, né, um desavisado, que não conhece a história do Rob Halford, colocou uma foto do King Diamond com o Rob Halford e disse assim, agora a foto correta. E mal sabe ele, é um cara que desconhece a história do Rob Halford, mal sabe ele que o Rob Halford já disse que é cristão já faz alguns anos, né? Então, a foto do Rob Halford com o King Diamond também era uma foto do cara do capeta abraçando um cristão. Veja como alguns aí não gostam de ouvir os discos e tal, mas não se aprofundam a respeito da biografia dos próprios artistas que dizem admirar. E eu vou provar para vocês, porque essa questão já foi levantada várias vezes para o Rob Halford, ele já respondeu uma porrada de vezes por aí, teve entrevista, ele sempre fala, ele é muito reservado com a vida pessoal dele, então ele não fica levantando bandeiras, ele não vai fazer uma banda de white metal, nem de Christian metal, não é isso. Porém, quando perguntado, ele admitiu. E eu vou ler aqui a biografia dele, eu tenho a versão em português, né, da Confesso, e na página 379, quando ele comenta o lançamento daquele disco solo, que traz músicas natalinas, ele comenta o seguinte, se eu sou cristão, ele faz essa pergunta retórica, né? O que eu diria é que o cristianismo combina comigo como meu figurino de palco e me dá uma fé inabalável. Há muita coisa ali de que eu gosto. E quando os fanáticos intolerantes dizem que o Priest é uma banda que adora ao diabo, sempre dou uma zoada com a cabeça deles ao responder. Ah, não, eu sou um cristão gay no heavy metal. Então ele fica trolando os fundamentalistas religiosos por aí, mas aqui ele também quase que está trolando os fundamentalistas do capeta, né? O pessoal chama power metal de metal espadinha, a gente poderia chamar o metal capetinha também, né? O pessoal do metal do capeta não entende que o Rob Halford é um cristão. Então, quando as pessoas falam, não, é metal é contra cristão e tal, vai ter que começar excluindo e cancelando o próprio Metal God, né? O deus do metal aí, Rob Halford vai ter que ser colocado para fora do metal, segundo a visão desses fundamentalistas capirotísticos. Continuando aqui na página 380, ainda da biografia Confesso, do Rob Halford, ele diz, ao longo dos anos, também descobri que, em particular nos Estados Unidos, há bangers que curtem por completo a nossa música, ao mesmo tempo em que levam vidas baseadas na fé cristã. Então, concluí que se um disco como Winter Songs pudesse ajudar essas pessoas, melhor ainda. São os comentários que ele faz nas páginas 379 e 380 sobre o disco Winter Songs. Então, o Rob Halford, ele é discreto, como eu disse, ele é reservado na sua vida pessoal, ele não quer ser nenhum missionário, né? Ao contrário do King Diamond, que quer ser um missionário do satanismo, o Rob Halford não quer, né? Diferente também do Michael Sweet, que quer ser um missionário do cristianismo no heavy metal. E também o Rob Halford não quer levantar bandeira, ser um pregador do negócio. Mas ele expressa isso. E expressou até na letra de The Serpent and the King, quando disse que a letra traduz a luta do bem e do mal que está dentro de qualquer pessoa, que está na humanidade. Se você ler a letra, você vai perceber. E aqui ele adota a simbologia consagrada mesmo. Essa simbologia de que Deus, a força criadora, simboliza a luz, simbolizada pela esperança, a glória, ele fala, numa entrevista para uma revista brasileira. Curiosamente, no comentário da revista brasileira aqui, que é uma entrevista do Rob Halford comprada, né? Tá assinada por um jornalista gringo, então a revista brasileira não entrevistou diretamente o Rob Halford, ela comprou uma
uma matéria, uma entrevista, e na tradução está truncado. Bem quando o Rob Halford explica sobre a The Serpent and the King, a tradução do texto está truncada. Então seria interessante a revista reparar isso e publicar uma errata, seja no site, obviamente que não vai publicar uma nova edição da revista, mas no número seguinte, no impresso, uma errata com a tradução correta, e no site, né? Hoje em dia a gente acessa o site. Seria interessante, porque passou batido isso aí. Quando o Rob Halford explica a The Serpent and the King, ficou uma tradução truncada. Além do mais, tem outra letra aqui, em que ele também fala sobre o demônio sendo algo ruim, né? Necessariamente ruim. Por quê? Nós vivemos uma época que é um tanto chamada de pensamento contrafactual. O que é o pensamento contrafactual? Há certos conhecimentos que estão consolidados e surgem pessoas, sobretudo nas redes sociais, na internet, dizendo que aquele conhecimento não é mais válido. Mas tais pessoas tiram o argumento contrafactual da cartola. Não tem um estudo embasado para rever, não é um avanço do estado da técnica, do estágio científico, não. São mensagens de redes sociais começam a se espalhar, perfis de redes sociais, de Instagram e tudo mais, e surgiu aí, por exemplo, o terraplanismo, né? Nessa onda, o contrafactual. Então, terraplanismo, não, os caras começam a falar que a Terra não é esférica, tal, que a Terra é plana como uma pizza, tal. E tem gente séria aí, falando, a pessoa não é séria, né? Mas ela acha, ela levando a sério isso. E na questão espiritual, existe este mesmo fenômeno do terraplanismo espiritual. As pessoas pegam a figura mitológica do capeta, que representa o princípio do mal, a destruição, a dor, a consciência pesada, o inferno astral. Use a expressão que você quiser usar de acordo com a linha religiosa que você segue. Mas tudo que não é virtude, tudo que não é potência de criação humana, tudo que não é saudável mentalmente, fisicamente, tudo isso sempre foi representado por figuras míticas, identificadas como Satanás, Lúcifer, capeta, diabo, demônio e tal. E as outras figuras, culturalmente, aqui no Ocidente, sobretudo, eu vou falar do Ocidente, que é onde eu conheço, tinha, assim, outro tipo de figura, né? Então, Deus, Jesus Cristo, anjos, santos, para quem é de algumas igrejas, algumas religiões, para quem é kardecista, né? Entes queridos que já faleceram, espíritos de luz, todo esse tipo de coisa. Para quem da Umbanda, tem também suas representações, as religiões afro, que se desenvolveram mais ainda aqui no Brasil, também tem suas representações das virtudes e das forças de destruição. E tinha claramente essa divisão nas figuras mitológicas, míticas, né? Melhor dizendo. De repente surge esse estado contrafactual. Não, agora os caras começam a postar. Tem gente que eu gosto, que eu não vou falar o nome, eu gosto da pessoa, fica postando lá nas redes sociais dele que não, que o satanismo é bonzinho, que Satã é bonzinho, que Satã é bacana. Então vende figurinhas do Bafomé com ursinho de pelúcia. E eles desconhecem que, pegando aqui a figura do Bafomé, que o homem que criou a figura atual do Bafomé, eu venho falando isso, ele se dizia cristão. O Eliphas Levi, o homem que criou essa figura, que hoje é tão querida por esses artistas, né, de algumas vertentes do metal, esse homem se dizia cristão. Você pega vários livros dele, pega lá o História da Magia, ele diz, assim, exaustivamente que ele se considera cristão. Você pega lá o livro O Grande Arcano, ele diz, se considera cristão, ele diz Cristo é o maior de todos. É o homem que desenhou a figura atual do Bafomé. Ele desenhou, ele está explicando tudo num livro que chama Dogma e Ritual da Alta Magia. Tá lá. Então, assim, até onde eu quero chegar com isso? Até um homem que foi um dos ocultistas mais lidos e estudados do século XIX, pois os estudos continuaram no século XX e até hoje. Até esse homem que se comunicava, dizia que se comunicava com entidades espirituais, tirava o véu para conhecer o mundo dos mortos, necromancia e tudo mais. Este homem
se dizia cristão, dizia que Cristo é o maior de todos. Então, até quem fala com, quem, né, diz que fala, quem acredita que fala com os demônios, diz que é cristão, que cristão é maior, que Cristo é o maior de todos. Então, vem esse terraplanismo espiritual de algumas pessoas no metal querendo provar agora que não. Tudo que tem a ver com Cristo, dizem esses caras, eles começam a identificar com coisa ruim. Olha o terraplanismo aí. E o que é satânico, eles começam a falar que é virtuoso. Não, o Satã é bonzinho, a igreja de Satã lá, o templo de Satã, são os novos virtuosos, os novos bonzinhos da humanidade. Como assim, né? E por isso que eu coloquei o título do vídeo como Rob Halford coloca algumas coisas nos seus devidos lugares. Quando ele faz a letra aqui de Devil in Disguise e explica que representa uma pessoa que quer se fazer passar por boa, mas que é o demônio disfarçado, ou seja, uma pessoa ruim, necessariamente nociva, nefasta, e isso tudo identificando com demônio, e que a pessoa quer se fazer passar por boa, sendo um demônio, ele está fazendo um claro juízo de valor aí, adotando a simbologia que é consolidada. Ou seja, o Rob Halford não está fazendo terraplanismo religioso, terraplanismo espiritual. Está colocando as coisas nos seus devidos lugares. E isso é muito bom para mim, porque eu venho falando isso aqui no canal Metal Musicast e agora eu estou amparado pelo Rob Halford. Bom, o disco em si segue essa toada das músicas que eu citei. Depois nós temos aí a faixa título, Invincible Shield, que a letra eles dizem que abrange tudo que representa o Judas Priest, né? Esse escudo invencível diz respeito à banda, toda a sua história, o que representa como poder para os próprios integrantes da banda e para os fãs. Também tem outras músicas aqui que eu gosto muito, e tem outra aqui que cita também, né? As God is my witness, né? Como Deus é minha testemunha. E o Rob Halford aqui, ele fala claramente Deus como testemunha e depois ele já complementa, eu vou prevalecer até o final dos dias. Com Deus como testemunha, vou prevalecer até o final dos dias. Então são as 3 letras principais aqui em que o Rob Halford declara, né, proclama expressamente sua opção e faz isso com muita coragem também, como eu já havia dito. O disco segue mais ou menos esse nível, ele é nivelado por cima. Heavy metal tradicional, o Judas Priest não vai mais ser a banda que vai trazer grandes inovações para o metal. A pegada dos caras é chamar o Andy Sneap, mais uma vez o produtor está também consagrado nos discos mais recentes do Judas Priest. Tem a participação do Tom Allen em 2 músicas, né, nas 2 que encerram o tracklist da versão normal. Eu tenho aqui o tracklist da versão dos Estados Unidos, que eu comprei original. Aqui no Brasil saiu uma versão pirata, que é copiada da versão japonesa, que traz as 3 faixas bônus, mas eu faço os vídeos aqui para fazer tudo certinho aqui, como eu trago para vocês. Eu comprei a versão americana e ela não tem os bônus, mas eu ouvi na internet os bônus, né, eu ouvi no YouTube e sei que aqui no Brasil saiu uma versão pirata com capa de acrílico, né, não é essa que é esse G-Pack, de sleeve, né, que é mais fininho, saiu em acrílico com os 3 bônus. De uma maneira geral, as faixas estão todas niveladas por cima, até mesmo as 2 que encerram o tracklist normal, que são Sons of Thunder e Giants to the Sky, essas produzidas também pelo Tom Allen, que se você assistiu a série aqui do Judas Priest, você conhece muito bem quem foi o Tom Allen, produziu grandes clássicos aí do Judas Priest, foi um grande parceiro da banda por muitos anos. Ele está de volta, fez essa participação em 2 músicas, né? Giants to the Sky, achei interessante. Aqui, mais uma vez, o juízo de valor do Rob Halford, né? Ele fala os gigantes que estão no céu, que já morreram, estão no céu. Ele cita Dio, Leme, né? Ele fala também que diz respeito às ondas do rádio, né? Que pelo rádio é possível ter conhecido na época que ele se formou como pessoa, né? Ouvia rádio lá na Inglaterra e tal. Então tem esse aspecto. Tem 3 bônus que eu fui ouvir, né? Fui ouvir para falar aqui para vocês.
não destoam em nada, são músicas que não sei por que eles colocaram fora do tracklist normal, né? Acho que, não sei, que eles guardam algumas para fazer versão japonesa. Essa versão japonesa vem com os 3 bônus, e a pirataria aqui no Brasil fez um copiar e colar da versão japonesa. Então, são as músicas Fight of Your Life, né? Que eu gostei. É mais rock and roll, assim, começa com uma guitarra meio Hendrix, né? Que é uma influência pro Judas Priest de uma maneira geral, apesar do Glenn Tipton estar fora, mas o Glenn Tipton, segundo o Rob Halford, participou de toda a composição do disco. Ele é creditado aqui no disco como compositor, junto com o Rich Faulkner e com o Rob Halford, né? São os 3 compositores do disco todo, tá na ficha técnica. E o Rob Halford disse que ele participou com um solo, ou com um riff, ou com um acorde. Não diz especificamente em qual música. Eu não achei nenhuma entrevista dizendo, em tal música o solo é com o Glenn Tipton, ou os riffs são, pelo menos alguns compassos, com ele tocando. Porque hoje a pessoa pode gravar alguns compassos e jogar isso num plugin ali, num programa de computador, esse tipo de coisa, tudo que a gente tem hoje, né? E depois copiar e colar isso, vamos falar assim, de uma maneira bem simplória, para a música toda. Então ele pode tocar ali alguns compassos no riff, não aguenta tocar a música inteira, e isso é recortado e colado. Até guitarrista que não tem problema de saúde faz isso. Mas a gente não sabe, eu não achei nenhuma especificação. Mas a Fight of Your Life é boa, tem esse lance meio Hendrix. A voz do Rob Halford, só que tá assim, é curioso, me lembrou o Axl Rose dos anos 90, ali do disco azul, do disco amarelo. Só uma lembrança, assim, não sei, coincidência. E tem a The Lodger e a Vicious Circle. A The Lodger, afinal, é mais progressiva, destoa um pouco do heavy metal tradicional, sempre lá em cima, né? Com gravação alta do tracklist normal. Mas poderia ter ficado no tracklist normal, porque eu curto quando tem essa dinâmica de umas músicas mais pesadas e mais rápidas, outras mais progressivas. Teria ficado interessante também. Mas os caras têm essa prática de guardar bônus lá pro Japão até hoje. Então está aí, os caras já na faixa dos 70 anos, né? O Rich Faulkner é mais novo, 40 e alguma coisa, 45 eu acho. O Scott Travis, acho que está na faixa de uns 60 já. E o Rob Halford, 72, 73. O Glenn Tipton, se eu não me engano, 76, já indo para 77 anos. Então, temos que louvar um disco do Judas Priest, sim. O pessoal, às vezes, cobra algumas mudanças, mas se você assistiu a série aqui no canal Metal Musicast, você viu que o Judas Priest tentou acertar o mainstream nos anos 80 com o Turbo, fez um grande álbum que é o British Steel, alcançou muita coisa com Screaming for Vengeance, sendo bem metal, mas fez algumas tentativas. Nos anos 90, pegou a influência de Pantera, de Sepultura, ali na fase do Tim Owens, né, nos 2 discos do Jugulator e no Demolition. Até ali no Painkiller existia uma certa influência de alguma coisa ali do thrash americano, né? O Anthrax estava em ascendência, pode ser que os caras se basearam um pouquinho naquilo, o Metallica, né? Pode ser. Eles sempre ficaram atentos, mas agora parece que eles largaram mão, já sabem seu lugar no cenário do heavy metal, vão fazer discos muito bem gravados, muito bem compostos, com os clichês que são deles mesmos, que eles mesmos consagraram no cenário da música pesada, e tá tudo certo. E já tá tocando aqui celular, vamos embora, que eu tenho outros vídeos para fazer. Tamo junto, espero que você tenha curtido, coloque aí seu comentário, bora para mais um vídeo do canal Metal Musicast, valeu!